Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrar. Nosso amigo Hugo Parra entrou. Juliana Mamed Miranda, um abraço a todos. Obrigado pela presença. Olha lá os amigos entrando. Tudo bom, gente? Fala, Ju. Beijão. Gente, então, a ideia, né, aproveitar esse mês aí de Setembro Verde, e que é um mês de conscientização, de prevenção do câncer coloretal, para falar um pouquinho sobre talvez o que seja um dos exames mais importantes da coloproctologia, que seria a colonoscopia, né? E a ideia é que após essa live vocês consigam aí entender a importância do exame, né, na prevenção do câncer coloretal e na detecção de outras doenças também, e consigam tirar algumas dúvidas. Então a live ela está aberta às perguntas, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível, tá? Então, meu nome é Marley Feitosa e vamos falar sobre a colonoscopia, né? E estamos aqui ao vivo na Proctogastroclínica, tá? E um ambiente super apropriado, que é a sala de endoscopia, tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui o nosso monitor de endoscopia, aqui a nossa vedete, né? Que é o nosso aparelho, o endoscópio, só virar um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor. Então, aqui o nosso colonoscópio, tá? Não precisa aproximar agora. A ideia, gente, o que eu vou fazer agora é demonstrar um pouquinho o aparelho para vocês, né? Como que é feita essa colonoscopia, as principais indicações, como que é feito o exame, se existem complicações do método, e se forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir fazendo, que a gente vai tirando a qualquer momento, tá? Então, a colonoscopia é um exame extremamente importante, porque ela permite a visualização direta do cólon, né? Então, aqui, como vocês podem observar, esse aqui é o nosso endoscópio, né? O nosso tubo de colonoscopia, tá? Aqui, como vocês podem observar, o tubo de colonoscopia, ele é guiado para o endoscopista, né, que usa a sua mão esquerda ou a mão direita, né, no caso a mão esquerda é utilizada, né, para guiar o aparelho, tá, através de comandos, né, de frente, baixo, lateral, de um lado ou de outro, né, e a ponta do aparelho nós conseguimos, ela é introduzida através do ânus, e na ponta dele, não sei se vocês conseguem observar, ele tem câmeras, né, tem uma câmera que consegue filmar. Ele tem um canal por onde passa uma pinça de biópsia, mais tarde eu vou passar para vocês, vou mostrar essa pinça, e tem um foco de luz aqui para iluminar dentro do cólon. E essa é uma grande conquista, porque com esse exame, né, o cirurgião, o gastroenterologista ou o endoscopista, eles conseguem aí observar dentro da mucosa colônica, não só observar. Eles conseguem também fazer alguns procedimentos, né, como remoção de pequenos pólipos, tá, que são as verrugas no cólon, né, como se fossem verrugas. Não são bem verrugas, mas é como se fossem pequenos tumores benignos, né? E essa remoção desses pequenos tumores benignos, ela está associada aí a uma diminuição da incidência de câncer. Por quê? Porque muitos desses cânceres aí surgem desses pequenos tumores, tá? Então, com esse aparelho você consegue a visualização da mucosa colônica e a remoção desses pólipos, tá? Mais uma vez, não só do pólipo, você consegue ver uma série de doenças, né, no cólon, como por exemplo a doença diverticular, tá? Inflamações na mucosa do cólon. Então, um exame extremamente importante aí na nossa prática. Bom, o que é importante para o que eu preciso para fazer o exame de colonoscopia, né? Obviamente, você não precisa uma indicação exclusiva do proctologista ou do gastro, tá? Qualquer médico pode solicitar esse exame, desde que bem indicado. Existem indicações, então, por exemplo, algumas avaliações como alterações no hábito do seu intestino, tá? Sangramento intestinal, algumas dores abdominais, né, cuja investigação por imagem não retornou nenhum diagnóstico. Então, nesses casos, existe a indicação de se fazer a colonoscopia para investigação da mucosa do cólon, para ver como está o cólon e identificar algumas alterações, tá? Então, mais uma vez, não é um exame exclusivo do proctologista, tá? Ele pode ser feito pelo gastroenterologista, ele pode ser feito pelo procto, tá? Pelo endoscopista, desde que todos esses profissionais sejam aí devidamente habilitados, né? Tenham aí a especialização para fazer o exame, tá certo? Em relação ao preparo, né? Que muitas pessoas perguntam como que faz o preparo. Obviamente a gente não vai entrar em detalhes, aqui existem vários tipos de preparo. Aqui na nossa clínica nós temos um preparo, dois tipos de medicação, né? Nós temos a opção aí do manitol ou do picoprep, a depender de cada paciente, mas basicamente é um líquido,
tá? Que você vai fazer a ingestão para a limpeza do cólon, tá? E associado a isso, a gente faz também uma certa dieta mais restritiva, tá? Obviamente a dieta, para ter mais detalhes, a gente obviamente vai conhecer o paciente, a gente faz uma consulta, tá? E faz uma certa restrição aí dietética, para que o objetivo final seria uma limpeza do cólon. Aqui, como vocês podem ver, vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês. Aqui um exame de colonoscopia, claro, aqui não é um exame real, tá? Esse exame não está acontecendo nesse momento, é só uma simulação. Aqui vocês podem ver um cólon bem preparado, tá? Uma boa limpeza colônica, então vocês observam toda a mucosa do cólon, né? Então, que são as pregas que existem dentro do cólon, toda a mucosa, você consegue observar os vasos sanguíneos aqui normais, tá? Então, esse aqui é uma boa visão. Ao contrário aqui, seria que esse exame repleto de fezes, ele dificulta um pouco a visualização das alterações da mucosa colônica. Por isso é importante um bom preparo de cólon. Vamos afastar um pouquinho, mais uma vez, tá? Então, essa questão do preparo é muito importante, tá? Muitas vezes é um mito aí para a realização do exame, às vezes a questão, será que eu vou tolerar o preparo? Ele é algo, realmente, ele é incômodo, tá? Ele não é prazeroso, obviamente, mas está longe de ser um bicho de 7 cabeças, tá? É realmente uma dieta mais restritiva, um líquido que você vai ingerir aí em um certo período de tempo para que você tenha essa eliminação do conteúdo fecal do cólon e você consiga esse tipo de imagem que é o desejado aí para a realização da colonoscopia. Porque esse tipo de imagem é que permite a gente visualizar toda a mucosa do cólon e encontrar pólipos diminutos, muitas vezes de tamanhos milimétricos, 2, 3 milímetros, e você consegue identificar esses pólipos, removê-los e evitar aí futuramente talvez aí um surgimento de um câncer, tá? Por isso que é importante esse preparo colônico. Ainda em relação ao preparo, obviamente alguns pacientes, dependendo de algumas condições clínicas, podem necessitar de internação inclusive para o preparo. Nós dispomos isso aqui também na clínica, né? Pacientes que precisem aí de internação para a realização do preparo, nós fazemos, principalmente pessoas que têm dificuldade de locomoção ou dificuldade de deglutição, algumas comorbidades, né? Algumas patologias aí que dificultem o preparo, a gente consegue fazer um preparo personalizado e individualizado também. Crianças também são grupos aí que nós podemos aí também fazer internado, tá? Então o exame também é feito em crianças, menos frequentemente do que no adulto, obviamente, mas pode ser feito também em crianças, tá? Em adultos extremos de idade, né, pacientes aí, os chamados os superidosos, acima de 80 anos ou mais, esses pacientes requerem uma certa atenção especial em relação ao preparo, tá? Então, uma discussão importante a respeito da diarreia que o paciente vai ter, então a importância de repor os líquidos perdidos, né, durante esse processo aí diarreico, mas isso é feito com extrema cautela, isso é feito com muita tranquilidade, e nós temos aqui na clínica alguns exames de pacientes feitos com 90, 95 anos de idade, isso sem nenhuma complicação, tá? Bom, falando em complicações, já que eu toquei nesse assunto, né, a temida colonoscopia ou a temida anestesia, será que é um exame tão terrível assim? Será que tem tanto medo? Será que dói? Né? Então, o exame de colonoscopia é um exame absolutamente indolor durante a sua execução. Tá? Isso porque a gente garante esse estado aí de que seja um exame indolor através de uma sedação adequada. Tá? Não é uma anestesia geral propriamente dita, aquela da cirurgia que a gente faz habitualmente no centro cirúrgico. Tá? É uma anestesia na qual o paciente é sedado. Tá? Então ele chega acordado e ele é colocado através de medicações intravenosas em um estado de sonolência. Então ele vai dormir, tá? Ele vai ficar inconsciente, inclusive ele não vai se lembrar durante o exame, tá? E ele dorme, tá? E ele é monitorizado. Tá certo? O tempo inteiro o paciente é monitorizado, é importante medir aí os parâmetros aí como frequência cardíaca, a pressão arterial, tá? O nível de oxigenação do sangue, visto que uma das principais complicações da sedação, muitas vezes, são alterações cardiovasculares ou então alterações respiratórias, o que são eventos extremamente raros, uma vez que a gente consegue fazer o exame com a monitorização adequada e com a ajuda de um anestesista. Então, em todos os exames é importante a participação de um médico anestesista, tá? Ou então um médico, 2 médicos, né, um deles habilitado em sedação, para que não tenha nenhuma intercorrência, né, durante o exame. Então, o médico que está fazendo o exame não pode se responsabilizar diretamente pela anestesia, visto que são procedimentos aí diferentes e que requerem atenção máxima, tá, gente? Então, em relação à dor, nós sabemos que é um exame extremamente seguro, tá? Não vai sentir dor durante o exame, você inclusive não vai se lembrar do exame. Agora, o que pode acontecer após o exame,
né? E especialmente em exames que são um pouco mais demorados, às vezes você pode ficar com a cólica residual. Tá? Exames também no qual é feito procedimento, que tem uma demora maior, o paciente ele pode ficar com um pouco mais de cólica no final do exame, isso porque ele está distendido por gases. Mais uma vez, nós temos também a solução para isso, nós temos algumas medicações que ajudam a eliminar esses gases, tá? Com medicações analgésicas, o paciente também consegue um grande alívio dessa dor. E o que nós fazemos, um endoscopista mais experiente, após o exame, ele sempre remove o máximo possível o ar que ficou no cólon para evitar também esse acúmulo de gases e essa cólica, né, esse desconforto que fica após o exame. Mas, mais uma vez, não é um desconforto extremo, tá? É uma cólica abdominal e aí que cede facilmente com medicação venosa que nós fazemos aqui, tá? Então, mais uma vez, o paciente vem para cá, né? O paciente vem na clínica com o intestino preparado, faz o exame com tranquilidade, depois disso ele não vai direto para casa, tá? Isso é importante dizer. Então é importante que após o exame, até pensando em complicações, é importante que o paciente fique um tempo em uma sala de recuperação adequada, tá? Que nós dispomos aqui de inúmeros leitos, né, para recuperação. E esse paciente ele fica deitado, tá? Ainda em monitorização e aí sob vigilância aí de um médico anestesista que ele faz responsável pela sala de recuperação da anestesia e também com a equipe de enfermagem e o próprio endoscopista, tá? E aí se surgirem eventuais manifestações como náuseas que podem surgir após o exame ou associados ao uso da medicação, isso é imediatamente controlado, tá? Isso são pequenas complicações que podem acontecer, mas que não, de maneira nenhuma, inviabilizam o exame. Bom, uma vez que ele fica em observação após o exame de colonoscopia, constatada a sua recuperação plena, né, consciente, sem cólica, ele pode ir para casa tranquilamente, pode se alimentar, né? Inclusive não só a nossa clínica, como a maior parte das clínicas aí oferece também algum tipo de alimentação para o paciente, para que ele possa aí fazer até ver como que está, se ele consegue se alimentar adequadamente, ele consegue ir para casa com tranquilidade, tá? Então veja bem, a execução do exame é uma execução muito tranquila, né? Em relação, existe aqui, tem algumas perguntas aqui, né, gente? Se eu não responder na hora, eu respondo depois, mas aqui estão perguntando de quanto tempo é indicado como prevenção. Depois eu respondo essa pergunta, tá? Eu ainda estou falando um pouquinho sobre complicações, mas eu falo um pouco sobre o tempo de indicação do exame, de quanto e quanto tempo eu repito, tá? Ainda em complicações, já que a gente está falando da realização do exame, né, o exame, existem duas complicações, uma que é uma complicação mais frequente, tá? Mas não tem tanta repercussão, e outra complicação muito rara e que pode ter mais repercussão. A complicação mais frequente e que não tem tanta repercussão é o pequeno sangramento que pode acontecer, principalmente quando eu removo pólipos. Tá? Então, a remoção desses pólipos feita através da pinça de colonoscopia ou através da alça, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, essa remoção ela pode deixar um leito, né? Pode deixar aquele local de retirada, aquele local ele fica aberto, tá? Mas não aberto, não perfura o intestino, tá? Ele fica uma pequena cicatriz, uma pequena ferida, tá? E aquilo pode ter um pequeno sangramento que é absolutamente normal, tá? E que cessa em praticamente 100% dos casos. Alguns pacientes no qual é feito polipectomias, né, que é a remoção do pólipo, grandes pólipos, eles podem ter realmente sangramento após o exame, mas também temos como evitar esse tipo de sangramento. De que forma? Quando fazemos ressecções grandes, né, de grandes pólipos, nós não costumamos deixar o leito cruento, o leito aberto. O que nós fazemos, na verdade, é fechar aquele local onde nós fazemos a remoção com clipes metálicos, como se fosse uma sutura, como se fosse uma costura que o cirurgião faz. Tá? Então é um avanço do exame, a gente consegue fazer uma simulação, né? É como se fosse uma costura e nós fechamos essas pequenas falhas no cólon para evitar o sangramento. Tá? Então existe esse recurso, o que pode atenuar essas complicações, mas é uma complicação que pode acontecer, um pequeno sangramento aí após a realização do exame, principalmente se teve procedimento como a remoção de pólipos, tá? Mas que absolutamente resolve-se espontaneamente em quase 100% dos casos. O que nós aconselhamos se você teve sangramento após o exame, aquele sangramento causou alguma repercussão
né? Se você está tendo queda de pressão, algum sintoma associado ao sangramento, dor abdominal importante, febre, a gente orienta que procure um pronto-socorro, né? Ou a equipe, no caso que nós dispomos de equipe, nós dispomos na clínica avaliação coloproctológica aí todo dia, então se o paciente tiver qualquer intercorrência, a gente consegue auxiliar caso o paciente tenha alguma intercorrência dessa, como por exemplo o sangramento. Mas, mais uma vez, extremamente comum e, extremamente resolutivo e na maioria das vezes se resolve sozinho, sem nenhum tipo de intervenção. A complicação que eu falei para vocês, que é muito rara, mas é mais grave, seria a perfuração do intestino. A temida perfuração intestinal. Muitos de vocês já devem ter escutado, nossa, mas um parente meu foi fazer o exame e perfurou um cólon. Isso acontece? Eu não quero que meu cólon perfure. Tem muitos pacientes que chegam para a gente, olha, doutor, pelo amor de Deus, não fura meu cólon, né? É óbvio que a gente não quer que isso aconteça, tá? Mais uma vez, a perfuração do cólon está associada a alguns fatores de risco, tá? Talvez o principal deles seja a habilitação do médico, tá? O médico tem que estar habilitado. Em clínicas onde os médicos são habilitados, esse evento é extremamente raro e geralmente acontece após grandes procedimentos, tá? Então, se eu faço uma ressecção de um pólipo muito grande, isso pode acontecer, uma perfuração. Ou então, se o paciente tem doença diverticular, eu vou mostrar para vocês imagens de doença diverticular, tá? E se tiver uma fase aguda chamada diverticulite, que muitos de vocês devem conhecer, pode também estar associada à perfuração durante a execução ou logo após a execução do exame. É um evento extremamente raro, tá? E que muitas vezes aí nesses casos a intervenção precisa ser precisa ser rápida, tá? Então você precisa estar em contato com a sua clínica, com o seu médico, e muitas vezes vai haver necessidade de uma internação e às vezes, muito provavelmente, um procedimento cirúrgico. Entretanto, na maioria dos casos, isso consegue ser contornado sem grandes problemas, tá? É um risco que pode acontecer, extremamente raro. Como diminuir isso? Procure clínicas credenciadas, procure clínicas nas quais vocês confiam, tá? Procure médicos que vocês confiem, tá certo? E aí, com certeza, esse número aí vai ser muito baixo nesses ambientes, como é aqui na Proctogastro-Clínica, a gente tem muito poucos eventos associados a isso, a perfuração de cólon, tá? É um evento muito raro, tá? Bom, falando um pouquinho sobre indicação, me perguntaram aqui, uma das perguntas foi que de quanto em quanto tempo, quando eu devo começar a fazer? Quando começar a fazer, obviamente, se o indivíduo tem sintomas que podem ser associados ao doença do cólon, a partir dos sintomas, o exame talvez seja indicado, precisa de uma avaliação de um clínico, um gastroenterologista ou um proctologista, que seria o profissional mais habilitado para avaliar o cólon, tá? Então, sintomas intestinais precisam ser avaliados e muito provavelmente existe necessidade de realização de colonoscopia nesses casos, tá? Então, paciente que tem sintomas, pessoas com sintomas precisam de investigação, tá? Pessoas assintomáticas, por que fazer o exame em quem não tem sintomas, tá? Porque você remove os pólipos antes de virarem câncer. Esse é o grande pulo do gato. Então, antes de ter um câncer, você remove um pólipo. Porque a gente sabe que a maior parte dos cânceres aí, 85% para mais, vem realmente de uma lesão polipoide, tá? Então você remove o pólipo. Então, uma das perguntas, se um pólipo, quando é visto, ele tem que ser retirado, né? Sim, tá? A visualização de um pólipo geralmente vai necessitar, implica na sua remoção. Obviamente, talvez não naquele exame. Tá? Algumas vezes ela pode estar em localizações de difícil acesso e se o médico achar que ele não está preparado para fazer aquele procedimento naquele momento, ele pode postergar para um segundo momento, tá? Mas lesão polipoide, né, o pólipo, tá? Que é aquele pequeno tumorzinho que eu falei para vocês, aquela pequena verruguinha, precisa ser removida. Isso porque a gente precisa saber qual que é a sua natureza, então você remove e manda para a biópsia, tá? E além disso, a gente precisa remover porque se for constatado que existe uma propensão para o câncer, esse risco vai ser eliminado com a remoção desses pólipos, tá? Então, todo pólipo tem que ser ressecado sim. Bom, voltando à indicação, né? Então, indivíduos sintomáticos muito provavelmente vai precisar de uma colonoscopia, entretanto precisa de uma avaliação clínica anterior ao exame, tá? Agora, indivíduos assintomáticos, que é aquela colonoscopia que não tem sintomas, a gente chama de colonoscopia de prevenção. Existe um debate, tá, nas sociedades aí, tanto brasileira, sociedade americana. O número antigamente, o número mágico era 50 anos de idade, então o indivíduo com 50 anos, sem sintoma nenhum, a gente indicava um exame desse de colonoscopia para prevenção, tá?
do câncer coloretal, detecção precoce e prevenção através da remoção de pólipos, tá? E esse número vem baixando, tá? A gente vem baixando aí para 45, a Sociedade Americana já recomenda para 45, que é que a gente segue aqui na clínica, tá? 45 anos a gente já indica o exame de prevenção, e alguns locais até 40 anos, e algumas faixas, né? Alguns tipos de paciente. Então, eles falam que pacientes que são afrodescendentes têm um risco maior, que têm um risco aumentado de câncer, talvez necessitem de um exame de 40 anos, e isso ainda requer um pouco de estudo, tá? Mas o número mágico seria 50, baixando agora para 45, então o indivíduo aí com esse tipo aí com essa idade, nessa faixa etária, já pode começar a pensar em procurar o seu clínico, tá? Para poder fazer a sua prevenção do câncer de intestino, tá? Obviamente que se eu tenho história na minha família de câncer, é importante ser avaliado isso, tá? Porque se eu tenho um parente antes de 50 anos com câncer, eu vou precisar fazer um exame mais cedo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente faz 10 anos antes da história que a gente tem na família. Então, se eu tenho um parente com 40 anos que teve um câncer de cólon, né, um familiar aí de primeiro grau, a gente recomenda que seja feito 10 anos antes daquele caso, então com 30 anos, tá bom? Então, mas isso é uma particularidade que eu acho que se você tem história de câncer na família ou história de pólipos na família, é importante procurar um proctologista para poder estabelecer aí o prazo adequado para se fazer a colonoscopia, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento, isso não é problema. Eu vou tentando ler aqui, porque alguns vão chegando, eu não consigo ler na hora, mas depois a gente pode ter uma ajuda da nossa equipe de marketing, tá? Para poder aí falar um pouquinho sobre essas perguntas que ficaram mais para trás, tá? Bom, então a gente falou sobre como que é feito o exame, né? O exame é sedado, a gente falou que o paciente não vai ter dor, então pode ficar tranquilo, ficar sem memória durante o exame é algo que pode acontecer, é o que vai acontecer muito provavelmente, você não vai lembrar do seu exame, só vai lembrar quando acordar, né, do que acontece depois que acorda, tá? Então pode ficar tranquilamente, as complicações são muito baixas, tanto complicações aí como sangramento, perfuração, são eventos aí muito esporádicos, tá? E o exame é feito aí, como eu falei, em indivíduos que tenham sintomas intestinais ou naqueles que querem fazer a prevenção a partir dos 45 anos de idade, tá? Teve uma perguntinha aqui, tá, da Karina, que ela pergunta: paciente que possui doença inflamatória, como retocolite ou doença de Crohn, pode desenvolver alguma doença maligna? Muito boa, Karina, sua pergunta, tá? Por quê? Esse tipo de paciente, ele tem inflamação no cólon, tá? E inflamação no cólon, toda inflamação crônica em qualquer parte do nosso corpo, né, em qualquer mucosa do nosso corpo, ela pode originar uma neoplasia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu tenho uma prótese dentária mal adaptada e aquela prótese causa trauma crônico, né, na minha gengiva, na minha mucosa da boca, ele pode causar a longo prazo aí uma neoplasia, tá? No cólon não é diferente. Então, se eu tenho inflamação no cólon, a inflamação crônica no cólon, isso pode gerar uma neoplasia, tá? Que é mais frequente em indivíduos que têm muita inflamação. Então, quanto mais inflamação eu tiver e por quanto mais tempo eu tiver essa inflamação, maior a minha chance de desenvolver um câncer de intestino. Por isso que é extremamente importante nesses pacientes fazer a vigilância do cólon com a colonoscopia, tá? Com que frequência? Depende de cada paciente, obviamente, tá? O que a gente recomenda é que indivíduos que têm colite, que é aquela inflamação do cólon inteiro, a gente recomenda que aí com 8 anos de doença, a gente costuma fazer anualmente como forma de prevenção, tá? Porque a gente sabe que nesse período, já com essa doença mais crônica, a chance é muito alta de desenvolver o câncer coloretal. Por isso é importante fazer a prevenção nesses pacientes, tanto no Crohn, tá? Como na retocolite. O Crohn é aquela inflamação de todo o cólon, tá? E a retocolite é a inflamação de todo o cólon e do reto. O Crohn é a inflamação que pode acometer também o cólon e o reto, mas pode acometer desde a boca, tá? Passando pelo esôfago, pelo estômago, pelo delgado, praticamente todo o trato gastrointestinal, tá? Tem uma pergunta aqui, gente, eu vou parar um pouquinho, eu vou respondendo para não ficar muita pergunta para responder. Solange está perguntando, está afirmando: tenho 60 anos, fiz 2 colonos aqui em Ribeirão Preto pelo SUS, com sangramento e dor do lado esquerdo. Resultado foi negativo, mas continuo com dor e sangramento. Às vezes continuo com sangramento e dor às vezes. Continua a investigação? Solange, o exame, o sangramento após a colonoscopia, e que uma colonoscopia que não foi terapêutica, aquela que você não fez procedimento, ele é muito raro, tá? E às vezes o sangramento que você teve não está associado à colonoscopia, tá? Mas à própria doença que você pode ter, tá?
alguma alteração na mucosa intestinal que você pode ter. Lembrando que o sangramento, Solange, ela não vem exclusivamente do cólon, tá? Ela pode ser um sangramento do cólon, ela pode ser um sangramento do reto, mas ela pode ser um sangramento também do intestino delgado, tá? Então, lembrando do esôfago, do estômago, então é muito importante nesses casos, tá, Solange, fazer a endoscopia por cima, tá? Que é a endoscopia alta, que nós também temos aqui no nosso centro, e também a cápsula endoscópica, é um dos exames que nós fazemos, que a cápsula é como se fosse uma endoscopia, só que a gente não controla, tá? É uma endoscopia, na qual é uma câmera que você deglute e ela vai descer no nosso trato gastrointestinal e bater fotos do nosso intestino fino, tá? Com isso a gente consegue encontrar algumas alterações que não foram encontradas na endoscopia alta e na colonoscopia, tá, Solange? Outra coisa, Solange, que é muito importante é avaliar a região anal, muitas vezes negligenciada no exame de endoscopia. Aqui na clínica, até porque por ser constituída basicamente de coloproctologistas que fazem o exame de endoscopia, nós temos por hábito avaliar com muito interesse a região anal. Isso porque, durante a avaliação da região anal, a gente consegue observar alguns focos de sangramento, dentre eles a doença hemorroidária, que não é vista muitas vezes pela colonoscopia, porque a colonoscopia ela é feita para avaliar o colo e o reto, né? Então vocês imaginem aqui, né, o ânus e o reto, quando você introduz o aparelho pelo ânus, você já passou o ânus, tá? Então a avaliação do ânus tem que ser feita com o auxílio de um aparelho que chama anoscópio, tá? Que nós dispomos aqui na clínica e conseguimos associar esses dois exames, né? A anoscopia com a colonoscopia. A associação desses dois exames consegue identificar a doença hemorroidária e, às vezes, identificar alguns pontos de sangramento que não são no reto e no cólon, mas podem se manifestar através de sangue vivo nas fezes, tá? Então é extremamente importante que o endoscopista esteja habilitado a avaliar a região anal, tá? Existem casos extremamente ilustrativos, né? Casos, inclusive, de pessoas famosas que fizeram colonoscopia, que tinham neoplasia de ânus e que essa neoplasia não foi vista. Como assim não foi vista? Não foi vista porque a colonoscopia não é o melhor exame para ver o ânus, tá? Para ver o ânus é preciso que exista a associação de outro aparelho que chama anoscópio. Eu posso até pedir para pegar o anoscópio para a gente mostrar aqui mais para frente. Será que a gente consegue o anoscópio? Eu mostro esse anoscópio para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta aqui, meninas? Não? Tranquilo, né? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer sem problema algum, tá certo, gente? Então, vocês falaram sobre algumas doenças que podem aparecer, eu posso mostrar para vocês, eu tenho algumas imagens que foram arquivadas, tá? Se vocês conseguirem chegar um pouquinho mais perto aqui, eu vou chamar vocês para chegar um pouco mais perto, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de colonoscopia e que podem ilustrar o que a gente vem falando aí nessa apresentação, né? Então, aqui, mais uma vez, vocês conseguem ver aqui um cólon absolutamente normal, tá? Então vocês veem a mucosa com essa coloração salmão, tá? Que é normal, tá? É um cólon limpo, não tem fezes, nós conseguimos ver aqui a circulação que existe no cólon, tá? E você consegue fazer uma visualização completa dessa mucosa. Esse é um cólon saudável, né? Aqui, o que eu estou demonstrando para vocês é a lesão que eu falei, né? O pólipo, né? Então vocês veem essa lesão que parece ser muito grande aqui pela essa observação, pela essa visualização, mas lembre que esse exame aqui é um aparelho de magnificação, tá? Então essa visão está aumentada. Isso aqui muito provavelmente é um pólipo aí de 1 centímetro, tá? 1,5 centímetros, e que foi visualizado na endoscopia. Então isso aqui chama pólipo, tá? Que tem esse aspecto de uma lesão verrucosa. Não é uma verruga propriamente dita, tá? É um tumor benigno, tá? Não é um tumor maligno. Mais uma vez, para certificar-se da malignidade ou da benignidade, para saber se é um tumor maligno ou não, né? Tumores malignos são os cânceres. Eu preciso da biópsia. Então eu preciso sim remover esse pólipo e encaminhar para a biópsia para que seja feita a análise pelo patologista, tá? E ele vai dizer se é uma lesão benigna ou maligna, tá? Aqui uma lesão um pouco diferente. Se vocês observarem, compararem com a lesão anterior, aqui eu vou voltar na lesão anterior, tá? Na lesão anterior e nessa lesão. Se vocês compararem essa lesão, ela tem um aspecto muito mais infiltrativo, ela é mais infiltrada, ela tem ulcerações, então ela tem úlceras, é uma lesão que sangra facilmente. Então esse aqui é um aspecto tipo de câncer, tá? Típico de câncer.
Então uma lesão dessa aqui, quando o colonoscopista vê essa lesão, ele já dá um laudo aí muito provavelmente isso aqui, ele já dá um laudo de neoplasia, né, maligna, obviamente ele vai aguardar a biópsia, mas o nosso grau de certeza ele é muito alto, né, dado que essa imagem aqui ela é muito típica de câncer, tá? Então aqui o que a gente faz nessas lesões a gente não tenta remover essas lesões aqui pela colonoscopia, pelo risco aí de perfuração ou de remoção incompleta, né? Essas lesões maiores, o paciente é encaminhado para a cirurgia, tá? Lembrando que, mais uma vez, câncer de cólon tem cura, tá, gente? Importante fazer colonoscopia, tá? Mesmo eu diagnosticando o câncer coloretal, eu consigo aí curar uma parcela muito grande, tá? É importante aí diagnosticar precocemente, tá? Então, mesmo se tiver câncer, a gente fica assustado, obviamente, mas não é o nosso final, não é o fim do mundo, tá? A gente vai correr atrás, nós temos aí profissionais habilitados, boas técnicas cirúrgicas, nós temos aí técnicas aí de quimioterapia ou radioterapia, rádio para alguns casos, tá? E conseguimos curar uma parcela muito grande dessas neoplasias, tá bom? Então não é o final dos tempos, tá bom? Então o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico aí que a gente consegue resolver, na maioria dos casos, tá? Então aqui um caso de câncer, como fica bem demonstrado, tá? Aqui é um caso muito comum, tá? Que muitos de vocês devem ter aí na família, algum caso semelhante, né? Que seria a doença diverticular, né? Que muita gente fala diverticulite. Então, o que é a doença diverticular? São esses pequenos orifícios, né? Esses orifícios, se eu conseguisse introduzir o dedo, eu ia sentir um saquinho, é como se fosse um pequeno saco, uma bolsa que fica para fora do intestino, tá? Então, são pequenos ósteos, né? São pequenos buracos e que dão comunicação para um saco, uma bolsa, tá? E ele é formado, a gente não sabe exatamente por que se forma, mas ele está muito associado à idade avançada, então indivíduos aí de idade mais avançada vão ter um predomínio maior de divertículos. Não quer dizer que pacientes jovens não possam ter, pode ter sim, tá? Mas ele aumenta a prevalência em indivíduos mais idosos e talvez surja devido a uma fraqueza que existe na parede do nosso intestino, tá? Mas não é o foco da apresentação, não é falar sobre doença diverticular, mas é importante mostrar que você pode diagnosticar com a colonoscopia a doença diverticular e nesse paciente é um paciente que você tem que ter mais cuidado, tá? Visto que eu já tenho um orifício aqui, então eu tenho que evitar altas pressões, né, nesses casos aqui para diminuir o risco de perfuração e paciente que tem doença diverticular e está inflamada, que é diverticulite, a gente recomenda que não faça o exame, tá? Então indivíduos que têm doença diverticular, tá? Mais uma vez para deixar bem claro, se eu tenho doença diverticular e eu tenho aí sintomas de dor abdominal importante, inclusive com necessidade de internação e medicação venosa, é importante que esse exame muitas vezes seja postergado para evitar uma perfuração. Nesses casos de doença diverticular complicada, com diverticulite, na qual o indivíduo está internado, eu faço aí a tomografia, que seria um exame menos invasivo, com menos risco de perfuração, tá, gente? Então, paciente que tem diverticulite, tá? Não é doença diverticular, é a diverticulite, que é a inflamação do divertículo, e esse paciente a gente evita a colonoscopia, tá? Eu acho que tem mais um achado, eu acho que me falaram aí também sobre a colite, né, ou Crohn. Então, mostrar aqui para vocês um paciente com colite, tá? Então, você vê que aquele cólon de coloração salmão, ele dá lugar a um cólon mais avermelhado, né, no qual eu não consigo ver aqui os vasos que ficam na mucosa, eu consigo ver algumas úlceras, tá? É um cólon bastante friável. O que é friável? É aquilo que sangra. Então, você passa o aparelho aqui, você nota que aquela mucosa tem um sangramento com o toque do aparelho, tá? Então, isso aqui é um grau aí moderado de colite, tá? E que precisa de tratamento específico. Então, o exame é bom para esses pacientes também que têm colite e doença de Crohn, tá? Que são inflamações aí do cólon e também do intestino delgado, tá? Então, é um exame bacana que dá para ver isso aí, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente está chegando mais ou menos assim, os temas são mais ou menos esses, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, então, mais uma vez, mostrar para vocês, né? Eu achei interessante, né? A gente aqui na clínica achou interessante vir em loco, né? Onde a gente trabalha para mostrar. Então, a gente saiu de trás da mesa, a gente veio aqui, ó, mostrar esse é o nosso aparelho. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? É um exame que, se feito numa clínica como essa, que é a nossa, tá? Que é uma clínica que tem todo aí o acompanhamento, toda a segurança, se é feito por
um profissional habilitado, como todos nós somos aqui na clínica, tá? Então nós temos uma equipe muito boa de endoscopistas, tá? O material adequado, a gente faz com toda a segurança, eu acho que você não vai ter problema nenhum, tá? E se tiver, pode ter certeza que a gente também está apto aí a contornar qualquer tipo de complicação que possa surgir, mesmo sendo rara, tá? Tem uma perguntinha aqui da Solange, tá? Solange está participando bastante. Obrigado, viu, Solange, pela participação. Eu precisaria de um pedido de proctologista para a visualização desse exame que você indicou. Solange, eu acho que você deve estar falando sobre anoscopia. Deixa eu até te mostrar o aparelho. Ó, esse aparelho aqui, ó, esse aparelho aqui é o anoscópio, né? Que a gente associa com a colonoscopia para poder ver o canal anal, tá? E muito provavelmente você vai precisar de um proctologista, tá? A gente tem proctologista aqui na clínica, atendimento aqui a semana inteira, então você pode procurar a clínica, a gente vai te ajudar, tá certo? Então a gente precisa, você muito provavelmente vai precisar de uma avaliação de um procto para fazer isso aqui, tá? Comentaram aqui a melhor clínica de Ribeirão Preto. Obrigado, viu, gente, aí pelo elogio. A gente se sente muito honrado com esse tipo de reconhecimento, porque a gente trabalha com esse intuito mesmo, tá? O nosso intuito aqui na clínica, eu digo clínica e digo HC também, que nós somos aí parceiros, né, aqui em Ribeirão Preto. O nosso intuito é realmente oferecer o melhor que a gente possa para os nossos pacientes. E não digo só em parte técnica, tá? Porque parte técnica é obrigação nossa, tá? Nós somos obrigados a ser tecnicamente bons, tá? Mas nós enfatizamos que nossa prioridade também é o lado humanístico, tá? Então, do cuidar, tá? Então, a gente gosta de cuidar de gente, a gente gosta de todo mundo. Então, assim, a gente se sente muito feliz e quando a gente vê que o carinho é retribuído, a gente fica muito feliz também, tá? Muito obrigado aí pelos elogios. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu não mostrei para vocês a pinça, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou devolver um pouquinho o aparelho aqui. Deixa eu mostrar para vocês a pinça de colonoscopia. Já que a gente está aqui na casa, né? Bom, o aparelho está guardado, né? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, eu vou afastar para vocês verem melhor, tá? Então, eu falei para vocês, a gente usa alguns instrumentos, aqui vocês podem ver, eu acho que nessa posição tá boa essa posição. Aqui vocês podem ver, aqui essa manopla, né? E ele tem um cabo, um fio, né? E na ponta desse fio, eu não sei se vocês vão conseguir observar, eu vou deixar um contraste aqui com o meu rosto. Na ponta desse fio, tá certo? Existe aí uma pinça, né? Na qual eu posso remover aqueles pólipos. É muito bacana isso aqui, né? Olha que engenhoso. Então eu introduzo no aparelho, ele sai pela ponta do aparelho e consegue remover qualquer pólipo que exista no colo. Muito bacana, tá? Isso aqui é usado onde? Pólipos pequenos, tá? Pólipos aí de 2 a 3 milímetros, você consegue, numa mordidinha, você consegue puxar, tá? E remover esse pólipo e evitar aí um grande transtorno aí que seria um câncer futuro, tá? Imagina, gente, remover um pólipo e eliminar um risco de câncer, né? Então é muito interessante fazer esse tipo de rastreamento, tá? Não deixem, pelo amor de Deus, aí de fazer o acompanhamento, tá, gente? Evitar aí uma doença que, como foi comentado aí pelo professor Omar e pelo professor Ribeiro, é uma doença que tem aumentado a incidência, né, o impacto, justamente pela falta aí de prevenção, tá? Então, olha a pinça aqui funcionando, tá? Eu tenho também a alça, tá? Então, essa é a pinça, tá? Eu tenho também a alça, deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma vez da mesma forma, né? Eu consigo ter a manopla, tá? Essa parte eu conecto com energia, tá? Ele usa energia elétrica através de um cautério, tá? É um aparelho especial que a gente tem para passar energia por essa alça e ele remove, né? Então você consegue, ó, aqui eu vou abrir, vou ver se vocês conseguem observar. Ele é uma alça, como se fosse um laço. Eu consigo fechar o pólipo, tá? Então eu prendo o pólipo com esse laço. Aí eu consigo prender o pólipo e remover com cauterização. Ele usa energia elétrica, transforma em energia térmica e consegue cauterizar esses pólipos maiores e removê-los, né? Olha que engenhoso também, tá? Então é uma alça, né, que vai por dentro do aparelho, ele sai pela pontinha do aparelho e o cirurgião, o endoscopista, né, o gastroenterologista consegue aí fazer a remoção desses pólipos maiores, né? Então pólipos pequenos a gente não precisa usar isso aqui, usa a pinça. Pólipos maiores a gente usa essa alça aqui que consegue remover os pólipos aí com segurança, tá, gente? Muito engenhoso, né? Muito bacana, tá? Bom, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Matamos a pau o tema? Tranquilo? Mais uma vez, tá? Em meu nome, tá?
em nome da Proctogastroclínica. Nós agradecemos aí a presença de vocês, as perguntas, né? E gostaríamos de reforçar o nosso compromisso aí, nosso compromisso técnico e humanístico aí, e não só de fazer o exame, tá? Não só de fazer o exame de colonoscopia ou os outros exames de endoscopia, mas com o nosso compromisso maior, que seria de frear essa incidência aumentada de câncer coloretal, tá? Então vamos tentar combater o câncer, e talvez a maior medida que nós tenhamos aí seja realmente a colonoscopia com essa remoção desses pólios, tá? Gente, boa noite, tá? Muito obrigado e até a próxima.